De Lodebar a Jerusalém. Se você pensa que o seu problema é demasiadamente grande e que o seu sofrimento é o maior do mundo, eu lhe convido para conhecer agora a história de Mefibosete. Mas quem era esse camarada? E o que aconteceu com ele? Mefibosete nasceu em berço de ouro. Ele era o herdeiro legal do trono de Israel. Era o filho do príncipe Jonatã e neto do rei Saul. Quando esse moço tinha apenas 5 anos de idade, uma grande tragédia sobreveio à família real. Saul e seus 3 filhos foram mortos na batalha contra os filisteus. Quando soube da notícia, o palácio alarmou-se e, em meio à confusão, a ama de Mefibosete o apanhou para fugir. Na pressa, ele caiu de seus braços e ficou aleijado de ambos os pés. Pobre Mefibosete, antes mesmo de saber que era o príncipe herdeiro do trono, já havia perdido seu direito legal à coroa. Nem chegou a tomar conhecimento dos seus sonhos, e eles já se foram por água abaixo. Além da tristeza de perder num só dia o avô, o pai e os tios, aquela maldita queda o deixou aleijado para sempre. Uns 20 anos após essa catástrofe, Davi lembrou-se de Jonatã, seu maior amigo, e perguntou: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Assim que Davi soube de Mefibosete, mandou trazê-lo imediatamente à sua presença. A Bíblia não nos fala como foi a vida desse moço durante aquele tempo de silêncio, mas quando analisamos as palavras que disse ao rei ao ser introduzido no palácio, podemos perceber que havia um deserto emocional em sua vida. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Por que será que Mefibosete disse ao rei? Se analisarmos cuidadosamente 4 coisas que Davi disse a Mefibosete no verso 7, vamos descobrir que havia um grande deserto emocional em sua vida. Primeiro, não temas. O que Mefibosete temia e por que ele temia? Era de costume naquela época, quando o rei de uma nova dinastia assumiu o trono, exterminar todos os descendentes do rei, a fim de evitar qualquer tipo de revolta. Pensando que Davi fosse exercer esse costume, Maqui, um homem habitante da região de Gileade, tomou Mefibosete e o levou para morar em sua casa em Lodebar. Isto derramará luz sobre esse tempo obscuro da vida de Mefibosete. O vocábulo Lodebar é composto de outros 2 vocábulos. Ló, que significa não, nada, sem antes. E debar, que significa falar, conversar, ocupação. Pela definição desses 2 termos, achamos o significado real de Lodebar. Podemos dizer que Lodebar significa não pasto, não falar, nada para conversar, sem ocupação. À luz dessas palavras, podemos deduzir como foi a vida de Mefibosete durante aquele tempo que morou em Lodebar. Seu passado era misterioso, ninguém lhe falava nada sobre as verdades dos fatos, seu presente entedioso, sem nada para fazer, nenhuma ocupação, e seu futuro assombroso devido à possibilidade de ser descoberto a qualquer hora pelo rei. O amanhã era um enigma para ele. Passaria a vida inteira mergulhado no mar do esquecimento? Ou findaria seus dias nas mãos do rei, como tanto temia? Usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. Por que Davi usaria de bondade de Deus justamente com Mefibosete? Por que teria que ser justamente com Mefibosete, descendente de Saul, seu inimigo? Precisamos entender que, além do fato de Mefibosete ser neto de Saul, ele era filho de Jonatas, o maior e melhor amigo de Davi. Porém, na terra de pouca fala, onde predominava o silêncio acerca dos verdadeiros acontecimentos, a única coisa que Mefibosete deve ter ouvido falar sobre Davi desde sua infância é que Davi o procurava para matá-lo. Provavelmente Mefibosete nunca ficou sabendo das vezes que
Davi poupou a vida de Saul, seu avô, por reconhecer que se tratava de um ungido do Senhor. Com certeza, ele jamais tomou conhecimento da aliança de sangue que havia entre Davi e Jonatas, seu pai, por meio do qual ambos juraram fidelidade um ao outro para sempre. Pois se assim fosse, há muito tempo Mefibosete teria procurado Davi, a fim de reivindicar os seus direitos de filho da aliança. A falta de conhecimento dos fatos, adicionada às inverdades que ouvira sobre Davi, fizeram o coração de Mefibosete um poço de amargo rancor. Tudo isso somando ao complexo de inferioridade oriundo da sua deficiência, correspondia a um grande deserto emocional. As palavras generosas de Davi penetraram como uma espada na alma de Mefibosete. Ele havia passado sua infância, adolescência e juventude julgando que Davi fosse seu maior inimigo. Agora estava ali, ouvindo da boca do homem a quem sempre odiara palavras cheias de amor e ternura que jamais imaginava ouvir. Te restituirei as terras que pertenciam a Saul, seu avô. Que terras eram essas? E por que Davi deveria restituí-las quando Saul e seus filhos foram mortos na guerra? Todos os descendentes fugiram e se esconderam com medo de serem exterminados pelo novo rei. Assim, ao assumir o trono, Davi assumiu também todas as propriedades que pertenciam ao antigo monarca. Com esta restituição, Mefibosete tornou-se, de uma hora para outra, um grande latifundiário. Este fato nos faz lembrar que, assim como Davi restitui Mefibosete, tudo o que pertencia a Saul, seu avô, por amor de Jonatas, seu pai, Deus nos restitui agora por amor a Jesus, tudo quanto Adão perdeu na guerra. E tu comerás pão de contínuo à minha mesa. Por que Mefibosete haveria de comer pão de contínuo à mesa do rei? Será que o rei não poderia sustentá-lo à distância? Em sua própria casa, em Lodebar? Ninguém convida ninguém para sentar-se à sua mesa se não houver entre eles afinidade. Eu creio que Davi olhou para Mefibosete. Algum traço físico do jovem o fez pensar que estava diante do próprio Jonatas, seu saudoso amigo. O mesmo amor que sentia por seu irmão de aliança agora explodia no teu peito pelo filho do seu amado. Cuidar de Mefibosete era para Davi uma forma de continuar expressando seu amor a Jonatas. Eu penso também que Davi queria dar ao jovem Mefibosete uma paternidade. Esse moço foi cruelmente privado do afeto amoroso do pai. Um lugar à mesa do rei apagaria para sempre as amargas lembranças que Lodebar deixara gravadas ao longo dos anos em seu coração. Arrancaria as marcas da orfandade que aqueles anos de rejeição estamparam no seu recôndito da sua alma. E, acima de tudo, um lugar à mesa do rei lhe daria uma nova identidade, ao invés da vida temorosa de um órfão desamparado que vivera em Lodebar. Mefibosete agora teria a segurança e os cuidados ternos de um filho do rei, ao invés da enfadonha monotonia que o cercava em Lodebar. Ele agora desfrutaria da afável companhia do rei e das palavras generosas que fluíam de sua boca. Ao invés da escassez que havia em Lodebar, Mefibosete agora receberia a restituição das terras que foram de Saul, seu avô, e comeria pão de contínuo à mesa do rei. Feliz Mefibosete! Ninguém mais olharia para ele com desdém, como um pobre coitado. Ao contrário, sentado na mesa do rei, todos o veriam agora como bem-aventurado. Davi chamou Batseba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu:
resistiu ao meu Senhor. Mas olha, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. Senhor, a miséria é realidade, é uma terra sem sonho, meu rei, lugar de pavor. Davi pergunta a Siba: fale mais-me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. Ah, meu rei, se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. Ei, é aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar, Senhor. Manda chamar esse homem pra comigo se assentar. Olha, Siba, diga a Mefibosete que o rei manda o chamar. O rei olha bem pra ele e começa a falar: tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, não tem mais ninguém. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus a Lodebar você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Levanta as tuas mãos para o céu, o rei manda te chamar agora. Ele olha para você agora e começa a falar para você agora nesse momento: ei, tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Mas, Senhor, foi muita coisa. És o último da casa de Saul, você não é mais um e ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Ele manda. O rei manda te chamar. Uma Deus a Lodebar, ele manda você da onde? O rei manda te chamar. E não